pessoal, eu sou o professor César Fernandes Aquino, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, no campus Barra. Nós estamos aqui em um bananal, onde está sendo desenvolvido um projeto de pesquisa financiado pela Mosaic Fertilizantes, através do edital Águas do ano de 2020. O nosso objetivo é reduzir a pegada hídrica da bananeira. É sabido que a bananeira é uma cultura que consome bastante água. Então, para se produzir banana, precisa de um gasto elevado de água, porque a planta transpira muito e precisa, a composição da planta também, grande parte é água, então precisa ser reposta essa água que é perdida para a atmosfera. Dessa forma, nós estamos em uma região onde a precipitação gira em torno de 600 a 700 milímetros ano, mal distribuídos. Então, as culturas dessa região, o que é plantado nessa região, há necessidade de irrigar. E muitas vezes, essa irrigação ocorre com um grande volume de água. O nosso objetivo com esse projeto é exatamente desenvolvermos protótipos emissores de água que sejam impressos em impressora 3D e sejam utilizados na cultura. Então nós adaptamos alguns protótipos e foram impressos em impressora 3D e esses protótipos eles foram testados aqui a campo, tá certo? Testamos então protótipos com vazão ajustável para 87 litros de água, outro para 78 litros de água hora planta, outro para 60 litros hora e outro para 48 litros hora. Então esses protótipos, esses três que foram adaptados, foram então testados com um emissor comparado com um emissor já comercial também de vazão ajustável, tá certo? Então o emissor comercial de 85 litros, o de vazão ajustável de 78 litros, o outro de 60 litros e o outro de 45 litros hora planta. E nós testamos na variedade Prata Anã, Prata Catarina, porque é uma das variedades mais, a Prata Anã, as cultivares do grupo Prata, mais cultivadas no país. Então, visando atender esse mercado e a região, que é uma região onde o desenvolvimento de experimentos dessa natureza ainda são incipientes, então é uma região que estamos começando a trazer esses experimentos, essas novidades para a região. E o que nós observamos no bananal é que o desenvolvimento das plantas foram totalmente comparado com o micro aspersor. O desenvolvimento não teve diferença em bananais comerciais, tá? Nós estamos avaliando a partir de 90 dias de plantio, esse bananal, um bananal que tem aí 11 meses de plantio. Nós plantamos em meados de dezembro de 2020 e vamos avaliando e plantando os tratamentos a partir de março de 2021. Estamos avaliando o crescimento e desenvolvimento das plantas, a parte de crescimento, emissão de folhas, a circunferência do pseudocaule, avaliando dias entre a emissão da inflorescência e a colheita, do plantio à colheita, tá? O número de pencas por cacho, o número de frutos por penca, o número de frutos por cacho, a massa do cacho. Então são variáveis que vão nos permitir a comparação desses sistemas, desses emissores, desses protótipos emissores de água para a bananeira. Até o momento, tivemos algumas vantagens que podemos observar. Uma delas é o desenvolvimento normal das plantas, tanto na vazão de 45 quanto na vazão de 85. Estamos falando de um solo, neossolo quartzarênico, praticamente areia, onde foi feita a fundação recomendada e os tratos culturais recomendados para a cultura, seguindo as recomendações.
e estamos observando algumas vantagens, entre elas, né, o desenvolvimento normal das plantas. Então as plantas atingiram aí por volta de 2 metros, 2,5 metros de altura, o primeiro ciclo. A produção ela está, né, ocorrendo conforme o esperado. Não há entre o bananal, né, a presença de plantas daninhas. Tá? Então esse sistema da irrigação localizada próximo à touceira, próximo à família, ele, né, permite que os tratos culturais, nesse sentido, no controle de ervas daninhas, ele seja muito mais otimizado. Né? Então nós não fizemos capinas, porque não há necessidade, já que a área toda não é molhada. Uma outra vantagem que nós observamos é a economia de água, o uso de uma bomba de irrigação de menor potência, tá? O que permite a distribuição da água adequadamente às plantas. Então são algumas vantagens que a gente tem observado durante o desenvolvimento desse experimento. Tá? Outras questões, né, a gente nessa região, a região de temperatura média por volta de 27,5, né, temperatura máxima pode chegar aí aos 35, 37 graus, entre primavera e verão. A chuva é um pouco distribuída entre os meses de novembro, dezembro e março, né, por volta desse período que há a distribuição da chuva. Então a irrigação nessa região ela é imprescindível. Não se consegue produzir determinadas culturas, entre elas a cultura da bananeira, se não houver a irrigação. Tá? Outras análises que a gente tem observado é que o nosso cacho, o primeiro cacho, foi colhido por volta de 10 meses e meio. Em outras regiões, a colheita se dá por volta de 12 meses. Então aqui a gente teve uma antecipação da colheita desses cachos, então eles atingiram o período de colheita um pouco mais rápido, né, do que normalmente acontece em outras regiões produtoras. Bom, pessoal, estamos aqui diante de um cacho, né, da variedade, um cacho padrão da variedade. Esse cacho, ele apresenta um bom desenvolvimento dos frutos, já está, né, deixamos aqui para mostrar a vocês, né, o desenvolvimento do fruto, já era um cacho com padrão adequado, tá? Esse cacho ele foi produzido com o emissor, né, no tratamento com 78 litros de água hora, né, impresso em impressora 3D, o emissor, e os frutos apresentam um padrão da variedade, um padrão adequado. A gente percebe que da primeira penca à última penca praticamente não há diferença entre os frutos. Além das características genéticas da cultivar, a gente percebe, né, a condução, questão aí da irrigação, da quantidade de água na medida correta, das outras características de adubação e nutrição da planta. E esse cacho, né, é um padrão aí da variedade que daria frutos na classificação de primeira. Tá? Além desses detalhes, né, de qualidade de fruto, a gente já, pelos primeiros frutos que a gente avaliou, a gente observa que o padrão, né, de acidez, de doçura do fruto, ele está num padrão bastante elevado, o que nos dá a garantia e a certeza que a quantidade de água que a gente utilizou, né, mesmo com a redução, ele permitiu a produção de frutos de uma qualidade superior. Então, são detalhes que a gente observa que na região, apesar das adversidades climáticas e edáficas, a gente consegue produzir adequadamente utilizando a tecnologia. Então essa foi uma das tecnologias que a gente está implantando nesse local. A nossa intenção, o nosso objetivo com esse projeto, e a Mosaic, né, nos brindou, nos agraciou com esse projeto, com esse financiamento, esse fomento, porque a nossa intenção é exatamente passar a tecnologia ao produtor. Então, o produtor rural terá acesso a essas informações, né? Todos os dados gerados nesse projeto serão, né, montados uma cartilha, montado um folheto, e esses dados serão passados ao produtor rural da região, né, junto às associações, né, dos bananicultores, as associações de agricultores familiares, as associações de irrigantes. Então, todos aqueles produtores que tiverem interesse na região oeste da Bahia
e no Brasil, eles terão acesso a esses dados e que possam também fazer, implantar na sua região projetos dessa natureza. Olá pessoal, nós estamos aqui diante de uma família, de uma torceira de bananeira, conhecido como família. Nós temos aqui a planta mãe, lá a planta filha e aqui a planta neta. Então a planta mãe ela já está com o cacho já próximo à colheita. Essa semana já será a semana da colheita desse cacho. A planta filha ela já está emitindo o cacho e a planta neta está vindo aí na sequência, tá? Então é uma família tradicional aí da bananeira, aqui é a planta neta, a planta filha e a planta mãe. Essa é a formação correta da condução da bananeira. A gente percebe o desenvolvimento adequado das plantas, os frutos bem produzidos, qualidade de tamanho de fruto, quantidade de penca por cacho, tá? E acontece para todos os tratamentos. A diferença a gente vai ver depois sobre esses tratamentos, mas em todos os tratamentos houve o desenvolvimento adequado dessas plantas. Bem, sou o professor Anderson Miranda de Souza. Hoje estou na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Fui um dos proponentes dessa proposta do edital Água da Mosaic Fertilizantes, em parceria com eles. E na época estava como professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que o projeto ele foi submetido em consonância com o professor César, que é professor da UFOB, e que está como hoje atual coordenador do projeto. Esse projeto ele surgiu de uma necessidade do território do oeste da Bahia. Sabemos, de fato, o uso dos recursos hídricos do que tange aqui toda a parte das commodities, da agricultura familiar, de todos os segmentos que movimenta a parte da agricultura aqui no oeste da Bahia. E isso surgiu dessa demanda, desse histórico, principalmente no que tange de segurança hídrica. Nos últimos 30 anos, observamos um histórico de utilização da água das principais bacias hidrográficas do que abastece o território. E dentre elas temos o Rio Grande, que é um dos principais efluentes do Rio São Francisco. Ele tem nascente na divisa de São Desidério e Foz, aqui no município de Barra Bahia. Então, desse território do oeste da Bahia, onde é o pulmão agrícola da região, a gente pôde apresentar uma proposta que tivesse uma afinidade muito grande com a água, já que o próprio edital era edital água. Então, nós como pensadores, pesquisadores, extensionistas, na parte de utilização de água como elemento principal para os cultivos agrícolas, apresentamos uma proposta de uma utilização mais eficiente, mais inovadora, trazendo para a agricultura do futuro, a agricultura de precisão. E nesse sentido, pegamos uma cultura, que é a bananicultura, que tem uma pujança muito forte aqui no oeste da Bahia, de produtividade, municípios onde tem destaque no cenário nacional na sua produção, e justamente uma cultura que demanda muita capacidade hídrica, muita oferta de lâmina d'água. E aí, nesse sentido, foi onde unimos, digamos, as mentes, no intuito de apresentar uma proposta onde eu estava mais responsável pela parte da água, o professor César mais responsável pela parte da produtividade, da parte da fruticultura, principalmente da bananicultura, e, consequentemente, inserção de todo o corpo discente, todo o corpo técnico, todo o corpo acadêmico que fez a UFOB, juntamente com a Univasf, trazer o projeto para sua implantação e ser logrado com êxito no edital. E aí, nesse sentido, essa temática de trabalho, ela traz uma importância muito grande para o cenário que estamos hoje, 2021, no que tange segurança hídrica, um colapso, digamos, em todas as represas a nível nacional, e, consequentemente, a gente traz esse projeto pensando no hoje, o executando no hoje, mas também pensando no amanhã, na sustentabilidade hídrica. E aí o foco desse trabalho é justamente no conceito de pegada hídrica. E aí, partindo desse pressuposto, o que é essa pegada hídrica? Nada mais é do que a oferta de água que damos da parte inicial à parte final
do cultivo, onde nós temos o produto pronto, que é a própria banana pronta para consumo, do que é gasto dentro desse percurso de oferta de água. E aí, nesse sentido, trouxemos uma ideia inovadora do que é pegar o que já é existente, né, tecnologias importadas, né, que são esses gotejos, e aí, consequentemente, delinearmos os gotejos que poderiam ser desafiados a nível de campo. E isso surgiu com um conceito e toda, digamos, tecnologia que traz a evolução industrial, que é a prototipagem. Ou seja, um modelo que você pode trazer da sua mente, modular e colocar em prática. Então, consequentemente, esses gotejos, eles foram criados a partir de uma linha de pensamento técnica, que, consequentemente, aprimorados, desenhados, modulados através da questão da prototipagem, que é essa modelagem em impressão 3D, e que possamos imprimir em materiais testes. Esses materiais são para a nível de campo e, consequentemente, serem testados na sua longevidade, ou seja, na sua durabilidade exposta, né, a toda essa temperatura, a esse clima do que envolve aqui o oeste da Bahia. Então, eles serviram para serem modulados e testados através da irrigação. E aí aqui entrou um conceito que a gente aprimorou, digamos, na prática, que foi a oferta em cada gotejo desse do que ele poderia ofertar ali para a planta. Então temos aqui gotejos que vai desde 90 litros hora a gotejos que vai a 40 litros hora. Ou seja, um intervalo praticamente aí discrepante entre a lâmina de água que é ofertada e, consequentemente, isso ser mensurado para ser testado. E vale ressaltar que nos modelos, nas estatísticas, a gente pode até achar um volume ideal nesse meio termo, que é a resposta produtiva que foi de campo. Então, isso foi pensado, foi objetivado para trazer para aqui e, consequentemente, trazer uma identidade de um protótipo a nível de cultura, que é o que é mais importante, porque hoje esses gotejadores a nível comercial, eles são para um leque muito grande de culturas, e possibilitamos aqui trazer um protótipo que vá ser para uma cultura específica, ou seja, ofertar a quantidade de água para aquilo que ela precisa. E para isso nós testamos, nós já temos resultados. O professor César está trazendo todos os resultados na parte, né, de morfologia, de desempenho, e também trazendo os indicativos climáticos. A gente temos aqui o nosso perfil, sabemos que toda essa questão de ambiência ela é sazonal, mas, consequentemente, trouxemos para uma identidade aqui do oeste da Bahia, como projeto piloto. Esse projeto ele pode ser replicado em nível nacional de acordo com as suas especificidades, e aqui trouxemos isso, que foi o quê? Trazer essa temática do que foi para aqui, para o oeste da Bahia, trazer toda essa questão do que envolve o ambiente, do que envolve aqui seus fatores climáticos, do que pode interferir na oferta de lâmina d'água. Então, tudo monitorado, né, através de toda a parte aí de capacidade de campo, de sensores, toda a parte de ambiente, para que os gotejos ali, que estão nos diferentes níveis de oferta, eles também fossem contrapostos aqui, o que também está sendo monitorado através da sua ambiência. Ou seja, nós possibilitamos aqui dentro desse arranjo ter esse microclima para que tivesse essa especificidade para campo. E aí, isso traz uma importância muito grande em toda a esfera do que move essa questão da água, né, essa questão de você ser mais eficiente, né, do desperdício. Isso traz uma importância muito grande porque possamos, de fato, ofertar a lâmina d'água através da micro-irrigação do que a planta precisa. Então, isso tudo foi monitorado, isso tudo está sendo testado. E aí, essa questão dos protótipos, aí sim, isso vai servir de um modelo, de um projeto piloto, através, né, da Mosaic e da IS, para que isso possa ser replicado, né, num nível, numa escala industrial, e, consequentemente, a gente levar todas as informações para o oeste da Bahia, para o Brasil e para o mundo, que é possível, sim, tecnificar, comprovar e, consequentemente, replicar essa ação, e quem ganha
é o ambiente, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a população. Bem, então trazendo para a parte daqui de campo, trazemos a informação do conceito da pegada hídrica. Como falei para vocês, né, de toda a situação do que temos aqui, principalmente no oeste da Bahia, através, né, do Rio Grande, né, na bacia, que é uma microbacia, né, efluente, né, do Rio São Francisco, da bacia do São Francisco, e consequentemente essa bacia ela que faz todo o desenvolvimento, né, através da água, né, para todos os cultivos, né, e todo o potencial agrícola daqui do oeste da Bahia. E aí, nesse sentido, na bananicultura sabemos que tem uma alta demanda, né, por lâmina d'água, consequentemente ela tem uma pegada hídrica significativa, né, para questão de sustentabilidade. Então, pensando o seguinte, a pegada hídrica ela não nada mais é do que vai ser, do que é ofertado durante um ciclo produtivo, desde a forma do seu plantio, né, seu transplantio, consequentemente a sua colheita e maturação do que foi gasto, digamos assim, fornecido nessa lâmina d'água aqui para esse cultivo. Então nós temos a oferta d'água e, consequentemente, a produtividade. E aí sim, nós chegamos a um valor do que, para produzir quantidade X de biomassa de banana, o que é gasto de água. E aí vai ser nossa conclusão através dos protótipos, né, que foi testado desde uma variação de 40 litros hora até 90 litros hora, comparando também com um protótipo convencional, né, um gotejador, né, de ajuste de volume, e consequentemente nós vamos chegar dentro desses protótipos através da mensuração estatística de qual protótipo consegue ou possibilita ter o quê? Uma menor pegada hídrica no cultivo da bananicultura. Vale ressaltar que essa menor pegada hídrica também vai ser elaborado os dados, né, estatísticos para fazer uma comparação a nível de produtividade, que é nosso principal objetivo, ou seja, produzir numa quantidade similar ao sistema convencional de irrigação do que é praticado aqui no oeste da Bahia, consequentemente trazer um protótipo que o quê? Que vai ofertar uma menor lâmina d'água, consequentemente manter a produtividade ou aumentar a produtividade, porque nós temos as peculiaridades e, consequentemente, concluir de fato esse trabalho trazendo a menor pegada hídrica dentro dos protótipos sendo testados. Olá, então dando continuidade à apresentação, né, do projeto, a gente tem aqui uma tabela com os valores médios de cada tratamento. Então cada tratamento foi aplicado em 20 plantas. Então no total foram avaliadas 80 plantas e o bananal continha 100 plantas e 20 foram descartadas por estar na borda, né? Então a gente tem aqui o intervalo de dias entre o plantio e a colheita do cacho. A gente observa que, embora matematicamente sejam diferentes, né, estatisticamente são iguais, ou seja, não houve diferença na quantidade de dias entre o plantio e a colheita do cacho para os tratamentos, tá? Uma outra questão é que a gente observa que o normal aí em diversas regiões é variar mais ou menos esse período por volta aí de 365 dias a 400 dias. E a gente observa que houve na região aqui com esses tratamentos e as condições edafoclimáticas uma antecipação desse período de colheita, né? Então a gente colheu o primeiro cacho por volta de 10 meses e meio do plantio. Os próximos dados são o intervalo de tempo entre o plantio e a emissão da inflorescência. Os tratamentos com 85 litros e 78 litros hora foram os que apresentaram o menor período para, né, o intervalo entre o plantio e a emissão da inflorescência, e não diferiram entre si. Já os emissores com 60 litros e 48 litros, os dois foram iguais entre si, tá? O próximo dado, né, seria o intervalo entre a emissão da inflorescência e a colheita do cacho. Girou em torno de 98 a 114 dias. Também não houve diferença entre os tratamentos, embora matematicamente o emissor com menor volume de água
ocorre, né, a colheita da emissão da inflorescência, a colheita do cacho em menor período, não houve diferença. O número de pencas por cacho também não houve diferença, a gente teve em média aí de 7 até 7,62 pencas, né, por cacho em valores médios. O número de frutos por cacho também não se diferenciou entre os tratamentos, a gente teve aí de 104 no menor volume de água até 108 no maior volume de água. A massa do cacho, né, em quilos, o peso do cacho variou aí de 11 quilos no menor volume de água até 14 quilos em média no maior volume de água. Para o próximo dado, né, que é o comprimento total dos frutos em centímetros, também não houve variação. A gente teve frutos aí de 19,15 até 20,78 centímetros, tá? O diâmetro do fruto em milímetros também não houve variação. A gente praticamente, né, os dados são muito próximos, né, variando aí de 38,64 a 39,38, tá? O Brix, que é uma variável que mede a doçura do fruto, né, variando aí de 20 até 27 graus Brix, né, a depender do fruto maduro, a depender da cultivar. E também não houve diferença entre os tratamentos. Nós tivemos Brix aí de 24,85 até 25,75. E a produção, que é a quantidade de frutos, né, em toneladas por hectare, nós tivemos uma produção de 15,84 toneladas por hectare, que a média nacional está por volta disso aí, para essa cultivar, né? Em torno de 15,84 toneladas por hectare, no menor volume hídrico, até 18,95 toneladas por hectare no maior volume hídrico. Embora, né, os dados matematicamente sejam diferentes, estatisticamente são iguais, tá? A próxima figura a gente avaliou, né, a partir dos 60 dias até a planta emitir, né, a inflorescência, que aí ela para de crescer, cessa o crescimento e a emissão de folhas. Então nós observamos que não há diferença entre os tratamentos, né? Embora a partir daí de 140 dias ocorra, né, um menor crescimento, as plantas menores para o tratamento com menor volume de água, né, de 48 litros, e as plantas maiores no tratamento com o maior volume hídrico, não há diferença entre essas plantas, entre os tratamentos, né? Praticamente são iguais. Então isso é um gráfico, né, normal para a bananeira. Há um crescimento nessa altura. Depois a formação da estabilidade, ou seja, próximo à emissão do cacho, a planta ela vai cessando o seu crescimento, e quando ocorre a emissão do cacho, não ocorre mais crescimento das plantas. Da mesma forma, para a circunferência do pseudocaule, né, que é o caule da bananeira, medido a 30 centímetros do solo, observamos que as plantas que receberam menor volume de água apresentaram um menor diâmetro também do pseudocaule. E em contrapartida, aquelas que apresentaram, né, um maior diâmetro do pseudocaule foram as que receberam um maior volume hídrico. Embora não haja diferença estatística entre essas variáveis, mas numericamente, matematicamente, há uma diferença. Quanto à quantidade de folhas emitidas, a gente observou em torno de 30 e poucas folhas a partir de 60 dias. Claro que a planta ela emitiu uma quantidade de plantas de folhas anteriormente, mas a partir de 60 dias de plantio, praticamente não há, né, nem como diferenciar as linhas, ou seja, todas as plantas emitiram aí sequencialmente a partir de 60 dias até o final aí, próximo à emissão da inflorescência, né, a quantidade de folhas normais, ou seja, nós estávamos avaliando, observando de 1 a 2 folhas a cada semana. Bem, sou Alexandre Moreira Calado, sou estudante do curso de agronomia da Universidade Federal do Oeste da Bahia e sou participante desse projeto, né, que é a introdução dos micros imprimidos em impressora 3D. Esse projeto é muito importante porque ele vem para mostrar o potencial produtivo da região de Barra para a fruticultura irrigada
E com isso, nós aqui que trabalhamos podemos aliar, né, o conhecimento técnico adquirido na faculdade com a prática. Então ele é muito importante, pois também mostrou para a gente um pouco do que é trabalhar em grupo, a importância de ter um grupo unido e fazer um trabalho bem feito, e o que é de suma importância para todos. Olá, meu nome é Eric, sou estudante do curso de agronomia e um dos componentes do grupo GEP Fruto, Grupo de Extensão e Pesquisa em Fruticultura da Universidade Federal do Oeste da Bahia, desenvolvida pelo professor Dr. César Fernandes Aquino. O grupo GEP Fruto, ele está engajado aqui no projeto da pegada hídrica desde o início, desde a fase de implantação da cultura da bananeira. Esse projeto ele é de grande importância aqui, principalmente para a região semiárida brasileira, visto que a deficiência hídrica, a demanda hídrica, muitas das vezes, ela tem se tornado um dos grandes gargalos para a implantação da agricultura aqui nessa região. Então, o projeto aqui da pegada hídrica, ele busca produzir a banana utilizando a menor quantidade de água possível, sem que cause perda em sua produtividade. E sabemos que a banana é uma das culturas que exige grande quantidade de água para sua produção. Então, uma redução na lana de água é significativa, pois a sustentabilidade de novas tecnologias que diminua a quantidade de água que utilizamos na agricultura é de total importância. Olá, eu sou Ailton Ramos de Oliveira, aluno de graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, e nós estamos aqui hoje em mais um dos nossos projetos desenvolvido pela universidade com parceria com outras empresas privadas. E nós estamos aqui hoje no Bananal, que é um projeto da Mosaico, projeto dado como pegada hídrica, e na verdade nada mais é que a eficiência do uso da água para irrigação. E nós estamos com o cultivo da bananeira, da Prata Catarina. E iniciamos aqui o ano passado, em 2020, em dezembro. E hoje, dia 11 de novembro, a gente já colheu metade dos cachos da planta mãe. E já estamos no ciclo da planta filha, já com grande evolução da planta neta. E esse projeto foi ganho com o intuito de buscar resultados. Esses resultados, produção, uma produtividade com lâminas diferentes de água. Então, as lâminas diferentes de água foram distribuído com gotejadores produzidos por nós mesmos, alunos, junto com os professores, os pesquisadores, que tem vazão diferente. Em relação à comparação, nós usamos um gotejador convencional, já disponível no mercado. Então, nós produzimos com a impressora 3D 3 modelos de gotejador em relação ao convencional, que geralmente é 70 litros-horas. E nós vemos que, até agora, os resultados são surpreendentes. Os cachos foram bem desenvolvidos, os cachos colhidos por nós. E não, com relação à diferença do volume hídrico, é quase que insignificante, vamos dizer assim. Não há muita diferença. Isso a gente vai ver depois que a gente rodar a estatística, que vê os dados lá do software de estatística. E com relação ao projeto, com os ganhos sociais, principalmente para a nossa região, que a gente não tem conhecimento dessa cultura, quase que não tem produtores. O pequeno produtor ele não tem áreas cultivadas com bananeira aqui. Então a gente está já montando dados aí para os pequenos e grandes produtores que queiram vir de outras regiões, implantar aqui uma área de bananal,
para o pequeno produtor que tem interesse também de plantar uma pequena área, a gente já vai ter dados, entendeu? O nosso projeto tem uma eficiência tanto no consumo de água, quanto também, se a gente for avaliar, porque a banana ela tem uma exigência de clima, de evapotranspiração, ou seja, quanto maior a umidade relativa dentro do bananal, melhor é para a planta. Os nossos ganhos com relação ao gotejador é que não há incidência de planta daninha. O nosso projeto, a gente não fez nenhuma capina, não usou nenhum produto químico. Excelente. Com relação à parte econômica, a gente vai ter um ganho efetivo de economia de água. Vamos estar aí, de certo modo, gerando emprego para muitos pais de famílias que têm interesse de trabalhar nesse segmento. E importância econômica vai gerar ônus para o comércio na aquisição de insumos, compra de derivados e outros produtos que a gente utiliza aí no dia a dia. É um projeto muito bom, que para nós alunos é um conhecimento satisfatório, vamos dizer assim, nos norteia para a vida agrícola, né? De certo modo, nos mostra uma série de fatores que às vezes lá na sala de aula a gente não consegue absorver, e no campo direto com a cultura é bem diferente, é uma realidade totalmente oposta, e a gente consegue ver a necessidade da planta. Você chega aqui e você vê se está com uma deficiência nutricional, uma deficiência hídrica, você já começa a executar um manejo diferenciado, já muda uma forma de manejar para que a planta consiga expressar o seu potencial produtivo e nos dar os resultados que a gente quer alcançar. E é isso. Bem, trazer mais um outro resultado, digamos, mais voltado para a parte acadêmica do que o projeto possibilitou, com todo o apoio da Mosaico, da IDES, e as instituições que se envolveram nesse processo, tanto a UFOB, como foi proponente, como possibilitou também a Univas, que está no Vale do São Francisco, que é uma instituição co-irmã da UFOB, né? Está dentro da bacia hidrográfica do São Francisco. Então foi muito bom esse intercâmbio que o projeto possibilitou. Pessoal, então depois de mostrarmos, né, o nosso projeto, o desenvolvimento das plantas, né, dos cachos, dos frutos, o desenvolvimento com recurso, né, de redução do uso de água na agricultura. O professor Anderson falou da importância aí da redução do uso consciente dessa água, né, do desenvolvimento desses protótipos, da adaptação desses protótipos de emissores, né, de água para a cultura. Os estudantes falarem da importância desse projeto. A gente vem ao final agradecer muito a Mosaico Fertilizantes pela oportunidade, né, por esse edital das águas, no qual esse projeto foi fomentado, né, que é muito importante, sem o qual a gente não teria condições de ter feito um experimento dessa natureza nessa região que tanto precisa. Então a gente vem aqui agradecer. Obrigado, Mosaico, obrigado a todos os parceiros que estiveram com a gente, obrigado à Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, pela oportunidade da gente estar aqui trabalhando, mostrando um pouco do nosso trabalho, tanto de pesquisa, tanto de ensino, quanto de extensão. Então, mais uma vez, a gente agradece a Mosaico aí pelo edital e pelo fomento desse experimento, sem a qual não teria condições de ser realizado. Muito obrigado.